A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então, chegamos aí no dia 9 dos 40 dias com Jesus. E desta feita, eu te convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 7, e o verso de número 11 em diante, que vai nos dizer o seguinte: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma numerosa multidão ia com ele. E aproximando-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho de uma viúva, e uma grande multidão ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando o caixão pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levanta-se. O que estava morto sentou e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Meus irmãos, estamos aqui diante de um relato do evangelista Lucas, que ele estava falando referente a duas multidões. Sim, o encontro de duas multidões. A grande diferença que aqui Lucas estava falando, que havia uma multidão que estava acompanhando Jesus ao entrar na cidade de Naim, e outra multidão que estava saindo da cidade, acompanhando uma mãe enlutada, uma viúva que acabara de perder o seu único filho. E nós vamos ver, queridos, aí quando há o encontro desta multidão em festa com Jesus, e esta multidão enlutada com aquela perca, com aquele menino, com aquele jovem que se foi. E quando Jesus encontra esta multidão enlutada, ele se compadece ali daquela mãe e fala para aquela mãe: não chores, né? E na mesma hora ele toca ali no caixão daquele jovem e ordena aquele jovem para que ele se levante, e um milagre ali acontece. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Mas o que eu quero dizer em rápidas palavras para os irmãos aqui neste dia, né? Para que os irmãos possam entender que existe dois tipos de multidões. Dois tipos de multidão: a multidão que acompanha Jesus, a multidão que está com Jesus, e a multidão que está sem Jesus. Aonde Jesus está, a multidão que acompanha Jesus está vendo os milagres. A multidão que acompanha Jesus está alegre. A multidão que acompanha Jesus está jubilosa. Jubilosa por quê? Jubilosa porque Jesus está no meio deles. E a outra multidão nós vemos, queridos, que é uma multidão triste, uma multidão do desespero, uma multidão da perca, uma multidão enlutada, uma multidão o qual Jesus não estava com ela, mas ao encontro dessa multidão, Jesus faz a obra. O que eu quero falar com vocês rapidinho aqui é o seguinte: prefira estar na multidão que Jesus está. Qual é a multidão que você está, meu irmão? Qual é a multidão que você está seguindo? Você está seguindo a multidão de Jesus ou você está seguindo a multidão sem Jesus? Espero eu
creio eu que você quer seguir a multidão que está com Jesus, porque aonde Jesus está, aleluias, o milagre acontece. Aonde Jesus está, as coisas começam a acontecer de acordo com a sua vontade. Por isso, finalizando aqui, eu te digo, querido, ande com Jesus, esteja com Jesus, tá bom? Deus te abençoe e fica com Deus.